Em nosso estudo de hoje é a lição 140 do livro Palavras da Vida Eterna, Diante da Justiça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado não se consegue erguer edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Gente, que lição espetacular de Emmanuel, né? Emmanuel tem uma capacidade de síntese que é sempre elogiável. Emmanuel hoje vem falar para a gente sobre, mais uma vez, sobre a carta de Tiago, que fala que a fé sem obras é uma fé morta. E as comparações que ele fez aqui hoje no texto, primeiro ele fala da planta e da obra. De que adianta você ter a planta o tempo todo na mão se você não conseguiu fazer a sua obra? E ele chama até a atenção de que a própria planta, os desenhos que são feitos pelos arquitetos, ainda à mão, na época, onde a gente sabe que muitos são feitos no computador, mas também a comparação ela pode ser a mesma ainda, né? Porque se a chuva pode destruir os desenhos, um curto-circuito que queime o HD do computador também pode destruir o seu projeto, né? Mas você não botou na prática. E outra coisa que ele fala aqui também, ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Não paguei a dívida e saí dizendo para todo mundo que o credor é uma pessoa muito legal, muito querida, e de que isso vai adiantar. Então ele bota aqui para a gente, possuir uma fé, né, não vai ser o suficiente. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. E aí a gente entra naquele velho debate, né? Fé sem obras é uma fé morta. Quem está falando é o apóstolo Tiago. Tiago, nada mais, nada menos, era ele e Pedro que começaram os dois o movimento cristão na casa do caminho, a mansão do caminho, né? Como diz lá no livro Atos dos Apóstolos. Então ele está dizendo, agora, e a obra sem fé? A obra sem fé não tem, na maioria das vezes, segurança nem pontualidade na execução de um compromisso. O que acontece? É aquela coisa assim, esse mês eu vou fazer. Aí procura ver qual é uma instituição que precisa e muitas das vezes até aquela coisa sem o menor esforço também, que é a coisa mais fácil hoje, né? Você pegar o celular e fazer um Pix para uma instituição. É claro que essa instituição, desde que ela use bem, de maneira correta o recurso, ela precisa de recursos, tudo bem. Mas estou falando que é o mais fácil, você não sai da sua casa, você faz isso agora em um minuto, né? Agora é diferente você ir até o local, ver qual está sendo a necessidade do local, você procurar participar de alguma maneira e principalmente ter a troca do relacionamento pessoal para ver
as necessidades das pessoas e procurar chegar no coração das pessoas. É bem diferente. Então, o que a gente vem o tempo todo trabalhando, né? Eu disse recentemente em um dos estudos que eu conheço pessoas com muita fé, mas é tanta fé que a pessoa estuda tudo sobre Deus, tem os sistemas todo gravados já na memória, ela vai começar a conversar sobre a reforma protestante, então ela vai falar a característica de cada um, para onde cada um foi, ela tem um conhecimento muito grande e faz as suas orações realmente todo santo dia. Porém, algumas orações são para que afaste dela as provas, afaste dela as pessoas que são complicadas, afaste os desafios que tem no trabalho, como se viver aqui no mundo fosse uma colônia de férias, aquela colônia que a gente não quer ter dor de cabeça nenhuma, a gente quer vir só para aproveitar. E a gente percebe que o Cristo ele tem umas mensagens o tempo todo no Evangelho, ele fala, o meu jugo é leve, né, é suave, meu jugo é leve, é só a prática do amor. Mas ele vem falar, pega a tua cruz e segue-me. E vem falar, aquele que for perseguido em meu nome, esse eu estarei com ele, em nome da justiça. Ele vem dizendo que aqui nós vamos ter problemas aqui nesse mundo, porque a gente convive ainda com espíritos ainda muito arraigados na matéria, muitos recém-saídos ainda de mundos mais primitivos, muitos ainda com pensamento muito voltado ainda para o ego, para a vaidade, para o orgulho. A gente vai ter problema. E vem chamando a atenção, se a gente não tiver essa segurança e essa pontualidade na execução de um compromisso, a gente não vai conseguir exercitar esse lado religioso de maneira correta. É até interessante quando um amigo falava assim, né? Caridade você pode fazer em qualquer lugar, mas compromisso não. Compromisso a gente assume em determinado lugar. E no caso nosso, enquanto espíritas, a gente trabalha com a seguinte ideia: compromisso mediúnico, trabalho mediúnico é um lugar só. Aí nos outros lugares você pode participar colaborando nas palestras, colaborando nos cursos, colaborando no trabalho social, mas mediunicamente recomenda-se seja um lugar só. Aí você vai conseguir estabelecer sintonia com os mentores, você vai conseguir estabelecer contato com aqueles que são realmente os tutores do trabalho que a gente está fazendo e que vão estar dando direcionamento, né? Mas a gente tem que começar a pensar nisso. O que aproveita se disser que alguém tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A gente pega aqui com a gente o negócio dado a uma árvore, a árvore belíssima, que fruto que essa árvore dá? Ela não tem fruto. Mas pelo menos tem a sombra dela? Então tem alguma coisa. Agora, a sombra pode até deixar a gente descansar um pouco, tudo bem. Muitos de nós ainda fazemos sombra, mas ainda não temos fruto, né? E o fruto não, o fruto alimenta. O que você está dando de alimento para as pessoas? Qual está sendo o alicerce da sua vida e o que você está passando para as pessoas? A gente vai perceber que o tempo todo nesse mundo que a gente vive é troca incessante. A gente está recebendo alguma coisa de alguém e está doando alguma coisa para alguém. É claro que a pessoa doa aquilo que tem no coração, né? Da boca sai o que está cheio o coração, e hoje não só da boca, mas principalmente das postagens. Eu hoje, como todos os dias, eu entro aqui nas minhas redes sociais e vejo um montão de gente que eu faço questão de cumprimentar todo mundo também, mesmo que seja só com aquela mãozinha assim, né? Aquele desenho da mãozinha, mas muita gente me mandando bom dia, mandando mensagens edificantes. Eu leio todas elas com muito carinho e agradeço todo dia, e sinto até falta quando não me mandam. Então eu até peço para meus amigos, né? Obrigado, e continue me mandando. Vocês não sabem o bem que faz a gente, né, poder contar com isso tudo de manhã, com essas mensagens de manhã. Isso é obra, porque se fosse feito uma vez ou outra, não, mas é feito sempre. Tem gente que tem essa preocupação de o tempo todo estar enviando bons fluidos, boas energias, bons sentimentos, bons pensamentos. Isso é trabalho. Então, vamos procurar pensar nisso a partir de agora e lembrar que a fé ela é muito importante, mas mais uma vez, segundo Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, da fé
a esperança e a caridade ou o amor, essa é a mais importante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.